se eu te dissesse que existe um primo do chimpanzé que é tão diferente dele que parece ter vindo de outro planeta, mas quase ninguém fala sobre ele, você acreditaria? E se eu te contasse que esses dois primos evoluíram lado a lado, mas um se tornou sinônimo de guerra e o outro de paz? Hoje você vai descobrir por que o chimpanzé e o bonobo são tão parecidos por fora, mas quase opostos por dentro. Antes de qualquer coisa, responde mentalmente. Quando você pensa em um macaco super inteligente, capaz de usar ferramentas, caçar em grupo, fazer guerras, qual animal vem à cabeça? Se você pensou no chimpanzé, você está alinhado com praticamente todo documentário famoso que existe. Mas tem um problema. Essa é só metade da história. A outra metade atende pelo nome de bonobo. E ele muda completamente o jeito que a gente entende comportamento, violência e até empatia no reino animal. E aqui já vem a primeira virada. Chimpanzés e bonobos compartilham cerca de 98,7% do DNA com os humanos. Isso significa que entender as diferenças entre eles é quase como olhar para dois futuros alternativos da nossa própria espécie. Um futuro mais agressivo, competitivo e hierárquico. Outro mais pacífico, cooperativo e sexualmente livre. Mas como dois animais tão próximos, separados apenas por um rio na África, podem ter se tornado tão diferentes. Se você ficar até o final, vai descobrir não só quem é mais parecido com os humanos em comportamento, mas também uma revelação sobre bonobos que derruba a ideia de que eles são simplesmente macacos hippies da paz e amor. A história é bem mais complexa do que isso. Vamos começar pela base. O cenário onde essa história toda acontece. Imagina um grande rio cortando uma floresta densa na África Central, como se alguém tivesse traçado uma linha invisível separando dois mundos. De um lado do rio Congo, você encontra os chimpanzés. Do outro lado, os bonobos. Geograficamente, a divisão é essa. Mas, psicologicamente e socialmente, parece que você atravessa de um país em guerra para uma comunidade alternativa. Os chimpanzés vivem em uma variedade de habitats. Florestas tropicais, savanas arborizadas, mosaicos de mata e campo aberto. Eles se adaptam bem a regiões mais abertas, onde você tem árvores espaçadas, clareiras e um ambiente que favorece a caça, a movimentação pelo chão e confrontos territoriais. Já os bonobos são mais exclusivos, vivem praticamente só em florestas tropicais úmidas e fechadas na República Democrática do Congo, em áreas mais contínuas de mata densa, com muita disponibilidade de frutas e menos contato com grandes predadores abertos. Agora pensa comigo, se você vive em um lugar de muita competição por comida, com áreas abertas, fronteiras expostas e recursos imprevisíveis, faz sentido que a sua espécie evolua comportamentos mais agressivos, territoriais e estratégicos. E é exatamente isso que vemos nos chimpanzés. Eles patrulham fronteiras, organizam ataques, defendem territórios e às vezes matam indivíduos de outros grupos. Já os bonobos, no lado mais protegido do mapa, em florestas mais estáveis e com comida mais abundante, desenvolveram outro estilo de vida. Menos guerra, mais alianças sociais, mais comportamentos pacificadores e um uso do sexo que, sem exagero, parece mais manual de terapia de grupo do que simples reprodução. Se você ainda está comigo, agora começa a parte em que a floresta molda a mente. Chimpanzés são quase como guerreiros estrategistas. Eles vivem em grandes comunidades que podem ter 30, 50, às vezes mais de 100 indivíduos. E essas comunidades se dividem em subgrupos menores ao longo do dia para forragear, ou seja, buscar comida. É o que os cientistas chamam de sistema de efissão-fusão. Mas o grande detalhe aqui é, dentro da comunidade, a política é séria. Os machos chimpanzés formam coalizões, criam alianças, traem uns aos outros e disputam o topo da hierarquia, o famoso macho alfa. Esse macho alfa não é só o mais forte fisicamente. Ele precisa de aliados, precisa ser inteligente socialmente e, às vezes, até demonstrar empatia com filhotes e fêmeas para manter apoio. Porém, a base da estrutura é clara: dominância masculina, competição intensa e, muitas vezes, agressão física. Agora, segura essa comparação. Bonobos também vivem em comunidades de estilo fissão-fusão. Eles também se dividem e se agrupam ao longo do dia. Só que a política interna é completamente diferente. Em vez de dominância masculina forte, você encontra algo muito mais raro entre mamíferos, fêmeas com poder real. Não é um matriarcado perfeito, mas as alianças entre fêmeas são tão fortes que
Juntas, elas conseguem dominar os machos. E isso muda tudo na dinâmica social. Enquanto um chimpanzé macho pode subir na hierarquia espancando rivais, intimidando fêmeas, um bonobo macho que tenta ser valentão demais pode se ver cercado por várias fêmeas trabalhando juntas para colocar ele no lugar. Resultado? Os níveis de violência extrema em bonobos são muito menores. E mais, em vez de resolver conflitos com pancada, eles recorrem a outro recurso. É aqui que entra o ponto que faz o bonobo ficar famoso na internet. Sexo. Se você já ouviu falar em bonobos, provavelmente foi por causa disso. Bonobos usam sexo para quase tudo. Para fazer as pazes, para aliviar tensão, para fortalecer alianças, para reduzir ciúmes e até para negociar acesso à comida. E não estamos falando só de sexo reprodutivo entre macho e fêmea. Entre bonobos, existem interações sexuais entre machos, entre fêmeas, entre adultos e jovens, em diferentes combinações de idade e gênero. Isso deixou muitos pesquisadores intrigados, porque o padrão é muito diferente do esperado na maioria dos animais. Mas aqui vem a peça que ninguém te conta direito. Não é sexo por promiscuidade aleatória, é sexo como linguagem social. Entre fêmeas bonobo, por exemplo, é muito comum a prática chamada GD rubbing, quando elas esfregam a região genital uma na outra, muitas vezes quando encontram comida. Isso fortalece alianças e reduz disputa, enquanto nos chimpanzés, a chegada em uma fonte de alimento pode gerar briga, expulsão e monopolização por machos dominantes. Nos bonobos, a mesma situação pode terminar com fêmeas se envolvendo em interações sexuais rápidas para harmonizar o grupo e depois compartilhar a comida. Essa é uma inversão importante. Em chimpanzés, o poder tende a vir da força bruta e da intimidação. Em bonobos, o poder está muito ligado à rede de relações sociais, especialmente entre fêmeas. Mas calma, porque se você ainda está aqui, a parte realmente curiosa vem agora. Apesar de toda essa fama de espécie do amor, bonobos também têm um lado sombrio que quase nunca aparece em manchetes. Antes de chegar nessa sombra, vale olhar para outra diferença marcante: a forma como chimpanzés e bonobos lidam com conflitos entre grupos. Chimpanzés são conhecidos e filmados fazendo verdadeiras guerras territoriais. Grupos de machos patrulham os limites de seus territórios, se movendo silenciosamente. Se encontram um macho de outro grupo sozinho, atacam em bando, espancam, mutilam e muitas vezes matam. Esses ataques não são aleatórios. Eles fazem isso para reduzir o tamanho do grupo rival e, com o tempo, expandir seu território. Isso é um dos comportamentos mais perturbadores e, ao mesmo tempo, mais estranhamente humanos observados em primatas não humanos. Bonobos, por outro lado, raramente apresentam esse tipo de violência entre grupos. Quando dois grupos de bonobos se encontram, é comum que haja tensão inicial, alguns gritos, umas corridas, mas logo depois começam interações sociais que incluem sexo e brincadeiras. Eles chegam ao ponto de compartilhar comida entre grupos diferentes. Isso é tão incomum que, para muitos cientistas, bonobos representam um exemplo de como a evolução pode seguir por um caminho de cooperação entre grupos, em vez de guerra. Agora vem o gancho. Se bonobos são tão pacíficos entre grupos, isso significa que eles são completamente livres de agressão? Não. E aqui está o detalhe que quase ninguém fala. A violência em bonobos existe, mas se manifesta de outra forma. Dentro dos grupos de bonobos, machos podem ser agressivos com fêmeas e jovens, embora com menos intensidade e menos frequência do que nos chimpanzés. Fêmeas em coalizão também podem intimidar, bater ou excluir machos de recursos. A diferença é que essa violência raramente chega ao ponto de assassinatos sistemáticos, como visto em chimpanzés. E mais, ela quase sempre é rapidamente amortecida, com gestos de reconciliação, muitos deles sexuais. Pensa em uma empresa em que conflitos de ego são comuns, mas em vez de brigas físicas, tudo é resolvido com reuniões, abraços e acordos emocionais. O conflito existe, mas a cultura da organização impede que ele escale para a guerra aberta. Bonobos são algo semelhante na floresta. Se a gente olha para o lado da alimentação, mais um contraste importante aparece. Chimpanzés são onívoros, assim como bonobos, mas eles são caçadores muito ativos. Bandos de machos caçam macacos menores, como colobos, perseguem, coordenam ataques e até compartilham carne para fortalecer alianças políticas. Caçar pode aumentar o status de um macho dentro da comunidade. Bonobos também comem carne,
mas com muito menos frequência. A base da dieta deles é mais frugívora, ou seja, muito mais focada em frutas. O ambiente deles oferece disponibilidade alta de frutas ao longo do ano, reduzindo a necessidade de caça intensa. Isso, de novo, diminui um gatilho importante de violência e competição. E aqui entra uma metáfora poderosa. Enquanto os chimpanzés são como clãs de guerreiros que caçam para reforçar alianças e status. Bonobos lembram mais uma comunidade que vive em torno de uma mesa farta, usando comida e sexo para manter o grupo coeso. Só que essa aparente leveza dos bonobos não significa que eles sejam inocentes ou menos inteligentes. Pelo contrário, tanto chimpanzés quanto bonobos demonstram altíssimo nível de inteligência. Ambos usam ferramentas, reconhecem a si mesmos no espelho, conseguem aprender símbolos, gestos e resolver problemas complexos. Mas o contexto em que essa inteligência é aplicada varia. Chimpanzés usam ferramentas para quebrar nozes com pedras, pescar cupins com gravetos, usar folhas como esponjas e até modificar galhos para caçar. Eles também mostram estratégias militares, cercam presas, emboscam, coordenam ataques. É uma inteligência aplicada à sobrevivência em um ambiente onde competição e conflitos são constantes. Bonobos, por sua vez, costumam ser mais habilidosos em tarefas sociais e cooperativas em laboratório. Em muitos experimentos, bonobos mostram maior disposição para compartilhar comida com desconhecidos, enquanto chimpanzés tendem a ser mais egoístas, especialmente quando o recurso é escasso. Em alguns estudos comparativos, bonobos se destacam em tarefas de resolução de conflitos e leitura de sinais sociais, o que faz sentido em uma espécie onde a sobrevivência depende da habilidade de manter redes de cooperação complexas. Agora, aqui vai um ponto que conecta tudo isso diretamente com a nossa espécie. Quando cientistas comparam comportamentos humanos com chimpanzés e bonobos, não encontram um único espelho. Em alguns aspectos, somos mais parecidos com chimpanzés. Guerras, política de poder, competição por status, capacidade de violência organizada. Em outros, lembramos mais bonobos. Empatia, cuidado com desconhecidos, tendência a cooperar em grupos grandes, uso de vínculos afetivos para reduzir tensão. É quase como se chimpanzés e bonobos fossem dois lados da nossa própria natureza. O lado que constrói exércitos e o lado que constrói comunidades. Se você ainda está aqui, agora é o momento da pergunta que muda o jeito de olhar para essa história. Por que essas diferenças tão profundas surgiram se chimpanzés e bonobos tiveram um ancestral comum relativamente recente? A resposta mais aceita hoje envolve geografia e clima. Quando o rio Congo se estabeleceu como uma barreira poderosa na África Central, populações ancestrais de grandes símios foram separadas. Ao norte, nas regiões onde hoje vivem os chimpanzés, o ambiente foi se tornando mais heterogêneo, com florestas intercaladas com áreas mais abertas, maior presença de competição com outros herbívoros, possíveis predadores, e variações na disponibilidade de recursos. Ao sul do rio, onde hoje vivem os bonobos, a floresta se manteve mais contínua e estável, com maior abundância de frutas e menos pressão de grandes competidores como gorilas. Isso criou condições para que o comportamento cooperativo e a importância das relações sociais ficassem mais favorecidos do que a agressão extrema. Só que aqui vem a revelação mais importante dessa história. Os cientistas não acreditam que bonobos sejam mais evoluídos ou moralmente superiores aos chimpanzés. Eles são simplesmente adaptações diferentes a contextos diferentes. Se bonobos fossem jogados no ambiente mais duro dos chimpanzés, talvez o estilo, paz e amor não durasse muito. E isso vale também para os humanos. Nosso contexto cultural e ecológico molda muito do que achamos ser nossa natureza. Outra diferença que precisa ser falada é a aparência. Porque muita gente acha que bonobo é só um chimpanzé menor e mais magro. E não é bem assim. Eles têm, sim, tamanho geralmente menor e corpo mais esguio, com pernas proporcionalmente mais longas, postura mais ereta ao caminhar e um rosto mais juvenil. Com lábios rosados e olhos mais expressivos, alguns cientistas enxergam nos bonobos características do que chamam de autodomesticação. Traços físicos mais juvenis, comportamento mais tolerante e comunicação mais suave, como se a espécie tivesse selecionado, ao longo do tempo, indivíduos menos agressivos internamente. Chimpanzés, por outro lado, têm uma aparência mais robusta, com cabeça maior, músculos mais aparentes, comportamento corporal mais tenso,
visualmente parecem mais brutos. Isso é coerente com o estilo de vida em que a exibição de força é uma chave importante para o sucesso social. Como esses dois primos se comunicam? Nos dois casos, há um repertório rico de vocalizações, expressões faciais e gestos. Mas, de novo, o uso social é diferente. Em chimpanzés, vocalizações de alarme, gritos de guerra, exibições barulhentas de dominância são comuns. Em bonobos, você encontra muitos sons durante interações sexuais, choros suaves, chamadas sociais frequentes, como se a conversa nunca parasse. Tanto os chimpanzés quanto bonobos conseguem entender apontar, olhar, intenção, perceber quem é aliado de quem, interpretar sutilezas de tom emocional. E isso não é só fofura. É neurociência aplicada ao dia a dia. Cérebros moldados para lidar com complexidade social. Agora, vamos ao ponto que eu prometi lá no começo. Quem é, afinal, mais parecido com a gente em termos de comportamento e habitat? E o que essa comparação realmente significa? A resposta honesta é: depende de qual lado da humanidade você está olhando. Quando pensamos em conflitos tribais, guerras, genocídios e estratégias políticas cruéis, nossos comportamentos lembram muito os chimpanzés. A forma como grupos humanos podem desumanizar outros grupos, patrulhar fronteiras, disputar recursos e usar violência organizada é assustadoramente paralela ao que vemos em chimpanzés. Mas quando olhamos para a nossa capacidade de cooperar com desconhecidos, criar estruturas complexas de apoio, ter empatia por pessoas que não são do nosso círculo imediato, construir instituições e sistemas baseados em confiança, estamos mais próximos dos bonobos. Somos capazes de compartilhar, de cuidar, de perdoar e de construir paz, mesmo em contextos onde a agressão seria uma opção. A grande virada é essa: nós carregamos em nós o potencial dos dois. O chimpanzé e o bonobo vivem dentro da nossa cabeça. E aqui entra a revelação sobre os bonobos que derruba um pouco a visão romântica. Eles não são um modelo perfeito de paz absoluta. Eles também controlam, excluem, intimidam, têm conflitos e hierarquias. A diferença está no quanto esses conflitos escalam e em que ferramentas a espécie usa para desarmar bombas emocionais. Se bonobos podem usar sexo, toque, proximidade e alianças para resolver tensões, isso mostra que a evolução não leva necessariamente a mais violência. Ela pode favorecer estratégias de paz quando o ambiente permite, mas, em situações de escassez, ameaça e competição intensa, a agressão organizada, como nos chimpanzés, também é uma estratégia muito eficiente. Então, quando a gente fala em diferenças de comportamento e habitat entre chimpanzés e bonobos, não estamos só listando curiosidades sobre macacos. Estamos olhando para duas respostas diferentes à mesma pergunta: como sobreviver em grupo em um mundo cheio de desafios? Um mundo de fronteiras abertas, competição e ameaça favoreceu o chimpanzé guerreiro, caçador, territorial. Um mundo de floresta farta, menos predadores e mais estabilidade, favoreceu o bonobo negociador, sexual, cooperativo. E agora, eu quero te jogar uma pergunta direta. Olhando para o jeito que nossa sociedade funciona hoje, você acha que estamos nos comportando mais como chimpanzés ou como bonobos? Quando você vê comentários nas redes sociais, disputas políticas, brigas por poder, mas também movimentos de cooperação, solidariedade global e projetos coletivos, qual lado parece mais forte? Se você chegou até aqui, você já sabe que não existe resposta simples. A verdade é que nossa espécie é uma mistura intensa dos dois modelos. E essa é a parte mais importante da conclusão. Entender chimpanzés e bonobos não é só aprender sobre eles, é aprender sobre nós mesmos. Então, resumindo tudo o que vimos, chimpanzés e bonobos compartilham quase o mesmo DNA, vivem em regiões vizinhas da África e descendem de um ancestral comum relativamente recente. Mas ambientes diferentes, separados pelo rio Congo, levaram a duas estratégias opostas de vida em grupo. Os chimpanzés vivem em habitats variados, com mais áreas abertas, mais competição e mais guerras territoriais. Sua sociedade é dominada por machos, altamente hierárquica, com uso intenso de agressão para resolver conflitos, caçar e expandir território. Os bonobos, confinados a florestas tropicais úmidas ao sul do Congo, desenvolveram sociedades em que fêmeas têm grande poder. Alianças sociais são o centro de tudo, e o sexo é usado como uma ferramenta sofisticada de pacificação, vínculo e negociação.
Eles são menos violentos entre grupos e mais cooperativos, mas não são isentos de agressão. Os dois são extremamente inteligentes, usam ferramentas, têm culturas próprias e revelam facetas diferentes do que a evolução pode fazer com seres sociais. Mostra o potencial da guerra organizada. O outro, o potencial da paz negociada. Se você quer viver em um mundo um pouco mais bonobo e um pouco menos chimpanzé, a pergunta não é se isso é possível biologicamente. A pergunta é: que tipo de ambiente, cultura e incentivos sociais estamos criando à nossa volta? Agora eu quero te convidar a fazer duas coisas. Primeiro, comenta qual dos dois você acha mais fascinante: o chimpanzé estrategista guerreiro ou o bonobo diplomata sexual. Segundo, se esse mergulho na mente e no habitat dos nossos primos te fez enxergar a humanidade com novos olhos, deixa o like e compartilha esse vídeo com alguém que sempre quis entender melhor por que somos do jeito que somos. Porque, no fim das contas, cada vez que a gente olha para um chimpanzé e para um bonobo, a gente está olhando para um espelho, e a escolha de qual reflexo queremos fortalecer na nossa vida e na nossa sociedade ainda está, em parte, nas nossas mãos.